Não, mas a minha avó bebia e fumava lá até os 90 anos lá. Pau no c da tua avó, velho. Eu não tô nem aí, faz mal. A ciência mostra que faz mal. Do neto dela, ela aprendeu a falar tal idioma vendo tela. Entende que elas usam a narrativa delas, do viés que elas têm, justamente pra mostrar que aquilo então foi positivo. É tipo o cara que tu fala, porra, beber faz mal, não sei o que. O cara, não, mas a minha avó bebia e fumava lá até os 90 anos lá. Cara, pau no cu da tua avó, velho. Eu não tô nem aí, faz mal. A ciência mostra que faz mal. Pode ser que tua avó é uma exceção. Pode ser que ela tivesse durado 100 anos se ela não tivesse fumado e bebido. Ou pode ser que, sei lá, deu sorte. Existem as exceções, né? Vou fazer uma janela então aqui profunda, Hum. que aí vai começar, olha isso. Tá, beleza, o caso da avó. Ok, a minha avó bebia e fumava a vida toda, desde os seus 15 anos de idade, e morreu com 90 anos, e não teve nenhum problema. Ok, só que ela pode ter passado mudanças epigenéticas do óvulo dela, assim como o avô da outra pessoa para o espermatozoide dela. Essas mudanças, elas podem ir sendo, o início pode ser dali. E eu não A vou aqui. epigenética é. Explica o que é epigenética pra gente. Perfeito. Quando a gente está falando de epigenética, né, o que está acima, né, epi igual a epiderme da pele, né, acima dos nossos genes na modulação da expressão desses genes. Como esses genes vão ser expressados ali, né, a gente tem fatores, né, de expressão gênica, fatores de transcrição, que aí envolve RNA e tal, que vai ser lido ali aquele código. Então eu num, vou voltar aqui uns tempos, num dos estudos aí que a gente, hoje, né, a gente tem vários estudos frente à situação que passamos não, né? Nós não, mas pode falar a Pode, palavra pode. Já da, passou da, tempo o suficiente. da, da Segunda Guerra ali, teve o problema ali não sei se você já ouviu falar desse assunto, que é o inverno da fome da Holanda. Já ouviu falar desse Não, assunto? nunca ouvi falar. Tá. Esse assunto é bem complexo porque foi a partir disso que muita coisa dessa relação genética das expressões nessa modulação epigenética que pôde se começar a ter uma evidência mais fidedigna que essas mudanças acontecem. Tá. Então foi por acaso, né, uma desgraça, né, que aconteceu lá no mundo. Então, 1944 ali teve o final ali, né, do inverno lá na Holanda. A Holanda era dominada pela Alemanha, né, na época nazista e tal, e fechou ali os portos, acho que se eu não me engano, oeste e norte, alguma coisa assim. Fecharam-se os portos, não podia, não, portos não, as entradas, né, não podia entrar nada terrestre de comida. Então a Holanda ficou restrita a ter só o que tinha lá dentro, tá? Beleza, então eles passaram uma fome absurda. Estima-se que 4,5 milhões de pessoas passaram fome nessa época. E tem uma estimativa que eram 370 a 500 calorias que elas consumiam dentro de uma dieta que uma mulher precisaria talvez de 1.500, 1.800 e um homem 2.500 calorias. Nossa. Então imagina o quanto eles Fome. passaram. Fome extrema, a gente está falando. E nesse nível de fome, as pessoas falavam que naquela época, né, que o pão era aguado, porque não tinha trigo. Então era um trigo, né, totalmente, o pão era nojento assim, né, era totalmente aguado. Elas comiam o bulbo da tulipa para ter algum alimento, comiam cachorros, comiam cães, comiam ratos até, para conseguir algum alimento que te pudesse ali naquela época. Estima-se que umas 18 ou 20 mil pessoas morreram naquela época de fome. Contudo, né, a gente está falando que depois, em maio de 45, que foi liberto ali tudo mais, abrindo-se tudo. Só que aí o que aconteceu? Crianças mulheres Concebidas foram naquela. concebidas naquela época. Então, mulheres grávidas ficaram sob aquele extremo de fome, comendo aquilo de calorias. Uhum. E várias dali, né, começou a perceber que essas crianças nasceram com pouco peso, né, claro, porque, enfim, extrema escassez. É, Essas crianças, assim, foram então estudadas durante a vida delas e também algumas delas em estudos com os filhos delas. E o que foi visto? Olha como uma coisa é louca. Agora vem todo explosão de cabeças aí que a gente pode falar. Porque vamos colocar assim, numa situação de fome extrema, tá? Pouco alimento dessa grávida. Ou seja, lá a nível já epigenético, que a informação que esse bebê está recebendo é que o mundo não tem tanta comida, então ele está sobre uma escassez. Algumas adaptações genéticas dela parece que foram, então, expressas ali. Por exemplo, tem uma teoria que é a seguinte, que diz que ela não tem ali uma boa produção
de um gene, né? Não tem uma boa leitura desse gene, de uma metilação, da parte que ela pode metabolizar bem gordura. Não, desculpa, de queimar bem gordura. Tá. Porque o que foi visto com o passar dos anos? Essas crianças que nasceram com pouco peso, tudo, que sofrendo tudo isso, no futuro, elas se tornaram mais suscetíveis a ter resistência à insulina, serem mais favoráveis, então, até diabetes tipo 2, terem a hipertensão arterial, obesidade e síndrome metabólica. E aí, e também algumas relações de envelhecimento cerebral mais rápido, doenças neurodegenerativas, parte cognitiva com um pouco mais de dificuldade de cognição, assim, né? E aí fala, bom, né, vamos tentar entender tudo isso que está acontecendo, né? Então, 6 décadas depois, né, começou a, talvez, uma das hipóteses foi um gene lá, IGF-2, não IGF-1, IGF-2, que é um gene muito expresso no feto, né, no bebê, e que mudou ali como essa expressão iria ocorrer. E parece que, quando isso aconteceu, fez com que, na teoria, meio que... Olha a informação que está mandando de fora para dentro. Tem pouco comida no meu ambiente, então a questão de queima de gordura sua, do bebê, não use tanto na sua vida, tá? E você vai absorver mais nutrientes, você vai ter problemas metabólicos lá na frente. Porque provavelmente você vai comer pouco, então pelo menos você se segura essas calorias. Uhum. Só que essa pessoa pode comer normal na vida dela. Só que ela teve uma alteração que foi mudada. E parece que alguns filhos deles também se perpetuam isso. E aí a gente chama de fatores transgeracionais. É como se fosse um trauma na cadeia genética. Exatamente. Eu brinco que é uma cicatriz Uma genética. cicatriz. Que Cara, isso é loucura total. É muito louco porque, assim, isso mudou, né? Como o ambiente ali externo mandou de informação já. Então é como se ela puxasse mais calorias, digamos assim, uma analogia muito simples. Ela puxou mais calorias de pouco alimento. Uhum. Porque, em teoria, o mundo teria pouco alimento. Porque essa era a informação que estava mandando para o mundo. Antes disso, a gente acreditava que a genética ela era soberana. Tu podia fazer o que tu quisesse a tua vida inteira e teus filhos nasceriam com o teu código genético em perfeito estado, vamos dizer assim. E muitos também pensam no determinismo, né? Por exemplo, minha avó teve isso, meu pai teve isso, meu tio teve isso, então eu vou ter. Uhum. A genética ela não é determinante. A genética é tipo o revólver, mas quem atira é o ambiente, né? E a pessoa que está fazendo com que aquele ambiente seja modulado. Então, o ambiente que a gente está falando é um ambiente externo. Então, tem um ambiente interno, claro, né, que a gente pode falar da microbiota e tudo mais, mas primeiro falando só sobre essa relação externa, alguns nutrientes fazem com que a gente consiga ter alguns silenciamentos, né? Algumas que a gente chama de metilação, para conseguir, digamos, aprisionar aquilo. Tá. Eles seguram, eles impedem que algumas características genéticas se manifestem. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Por mais que na sua genética ali tenha aquilo. E ao mesmo tempo, tem como balancear os efeitos, por exemplo, de suscetibilidade que essa pessoa tenha. Por exemplo, para obesidade. Uma pessoa que tem obesidade. O avô, avó, pai, mãe, irmão tem. Ela vai ser? Não necessariamente. Mas naquele ambiente que ela está da casa dela, às vezes ela tem mais suscetibilidade, porque ali tá o quê? As bolachas, os salgadinhos, o chocolate, um monte de coisa, o fast Todo um food. estilo de vida que leva para esse caminho. Exato. Só que imagina que esse adolescente, né, nesse exemplo, ele foi para fazer um intercâmbio sei lá, em outro país aí, né? Vamos supor, Austrália, né? Que tem um estilo de vida um pouco mais saudável. Foi para Austrália. Ela, às vezes, tinha um pouquinho tinha um sobrepeso, às vezes obesidade. Lá no ambiente da Austrália, ela foi entendendo aquelas informações. Ela não tinha mais aquele núcleo, né, familiar ali para influenciar tanto ela. Só que o ambiente dela foi mais adequado para ela mudar a alimentação dela. Aí ela volta 2 anos depois, 6 meses depois, com 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, fazendo exercício físico. Entende? Uhum. Então, assim, o que a gente viu desse estudo, o que é muito interessante, né? Que, assim, que, claro, foi acaso, né? Não foi, tipo, foi um período ruim da humanidade. Mas a gente tirou muitos pensamentos dali, né? Que se isso acontece, por exemplo, na gestação, e aí eu tenho percebido também que as pessoas não se cuidam, as mulheres não se cuidam. Os pais, mães, ou futuros pais e mães também, eles têm que cuidar,
Porque a qualidade do espermatozoide, a qualidade daquele óvulo que vai conceber uma criança, está sendo influenciada a partir daqui. E aí, se você não der a informação já do que vai ser. Cara, é uma célula com uma célula que vão se juntar, 23 cromossomos, com 23 cromossomos vão se juntar, vão virar 46, e vai começar de uma célula ali fecundada, dá início. Cara, Tudo. nossa, Quantas células a gente tem, sei lá? trilhões. Trilhões? E aí vai dar início a tudo. Só que se a qualidade desse espermatozoide já está sendo influenciada. E hoje a gente tem muita coisa, tá, Fermento? E tem muita coisa que as pessoas não fazem nem ideia. E que a galera daqui do Sem Groselha gosta de saber, né? Então tem muitas influências. Por exemplo, a idade do pai e aí influenciando na qualidade do espermatozoide. A idade da mãe influencia na saúde do óvulo dela. Tipo, se ela é muito velha, ela tem menos qualidade. Sim, o que a gente sabe mais hoje, né, que a idade gestacional da mãe tem mais influência ela poder ter risco de síndrome de Down, né, uma criança com síndrome de Down. Isso é um dos fatores. O que a gente tem visto também é que pro lado do pai pode ter uma influência a ter aumentos de TEA, né, o transtorno do espectro autista. E aí, esse é um dos fatores, só que a gente tem muitos, tá? Estresse do organismo, né, de fora para dentro, porque essa pessoa, essa mãe sente, a microbiota dessa mãe ou desse pai influenciam diretamente. O oxigênio que a gente respira, que hoje já não é tão bom quanto os nossos antepassados. E oxigênio a gente não tem como mudar, é o oxigênio. Consumo de alimentos ali que pode ter mais pesticida, o próprio ambiente que pode ter mais pesticida, o local que essa pessoa morava na infância, um ambiente mais contaminado nesse sentido, fungos, as bactérias do ambiente, os vírus do ambiente. Caralho, cara. O ser humano, ele tá sucumbindo, né? Ele tá se deteriorando a cada geração. Cara, eu falo que a gente tá destruindo as coisas da nossa volta e as coisas da nossa volta estão influenciando Destruindo a gente. e nos destruindo diretamente. Porque eu fico pensando, por exemplo, a questão da testosterona, né? Cara, os níveis de testosterona das gerações de 15, 20, 30 anos atrás eram muito superiores às de hoje em dia, né? Quando tu vai fazer um exame laboratorial, hoje em dia, o parâmetro máximo para um cara natural é 800 de testosterona. 750, tem alguns laboratórios 700, tá diminuindo. Isso se o cara bate ali, né? Não, o cara nem bate, né? A maioria bate na média lá, que é, sei lá, uns 500, 400. Exato. Tem gente com 300 e sendo considerado normal. Cara, isso é insanidade, velho. Mas como é que a galera não olha pra isso e fala, galera, tem alguma coisa errada? Vamos começar a dormir e tirar a luz artificial antes de dormir? Vamos começar a comer umas comidas boas? Porque o cara que come bolacha, Nutella, fica no TikTok até 2 da manhã, dorme mal, porra, não faz um exercício físico. É óbvio que a testosterona desse cara vai dar uma merda. É óbvio que todos os hormônios dele estão fodidos. É óbvio que se ele tiver um filho, o filho dele já vai ser um bosta desde o espermatozoide já. Pode acontecer bastante. E assim, por exemplo, essa questão de qualidade de espermatozoide, sempre que meus pacientes, né, na conversa, na primeira consulta, ou que é mais longa assim, comenta em algum momento. Decidi, eu e minha esposa decidimos que vamos engravidar. Eu falo, vamos fazer o seguinte, ó, eu já breco ali a situação, falei, vamos... eu falo, quanto tempo vocês estão querendo? Aí, não sei, a partir de já estamos tentando. Aí eu falo, cara, vamos fazer umas coisinhas direito. Falei, vamos tentar mais daqui a uns 2 ou 3 meses. Vamos fazer algumas coisas para... Eu não gosto, né, dessa palavra detox, né? Mas basicamente vamos desintoxicar um pouco o seu organismo que está extremamente contaminado com tanta coisa que existe. E você tem que começar a regular algumas coisas na sua rotina. Porque, enfim, trabalhar até 2 da manhã, você tá despertando dentro do seu organismo maior liberação de cortisol, maior liberação de adrenalina, você tá se estressando mais em todos os sentidos, a nível cerebral, mas em todo o organismo, a informação que você tá mandando é a seguinte, você tá sob um estresse, alguma condição que aconteceu no ambiente tá te mandando ficar acordado. Só que você repete isso uma vez, pode acontecer. Beleza, só que se acontece 2, 3, 4, 5, cara, semanas, meses, anos nessa circunstância, cara, a testosterona, obviamente, vai lá no chão. Sim. Por quê? Tudo, né, o hipotálamo é uma área de extremo
identificação para várias informações ali do cérebro, mas ele se comunica por hormônios. Ele vai entendendo tanto a informação que vem de fora, quanto ele mandar a informação dele. A informação que ele está recebendo é o quê? Bom, tô sob privação de sono, tem muita luz, provavelmente é dia, se mantém acordado, né? Ele está sob um jet lag, basicamente, ele está vivendo sob um jet lag. Então, na cascata hormonal, aí a gente vai para um outro caminho. Quando a gente pensa numa cascata hormonal, as coisas se derivam do colesterol, e dali vai começar uma cascata de hormônios, né? Depois, se o Gabriel quiser aí colocar uma cascata de hormônios aí do colesterol, começa ali e vai desencadear tudo. Eu não mandei, tem que procurar no Google. Aí vai desencadear o quê? Por um lado é testosterona, pro outro é cortisol, e pro outro vai ser, se eu bem me lembro, aldosterona. Tá? Pode ser qualquer um, pode ser esse daqui que é mais simples, esse azul aqui. Então a gente tem ali o precursor de tudo que é o colesterol, né? Beleza, colesterol vai ter pregnenolona, depois a gente vai começar a ter produção, né, de outros hormônios. Só que imagina que seu organismo está desviando a maior parte para cortisol, porque ele está identificando que é isso que eu tenho que produzir. Então eu começo a ir para cá. E diminui o outro. E começa a diminuir os outros. E começa uma alteração também na aldosterona, que ela tem uma relação direta com o cortisol, então essa pessoa começa a reter mais líquido. E qual que é uma das coisas que as pessoas falam mais quando estão começando a mudar o estilo de vida? Nossa, perdi uns 2, 3, 4, 5 quilos, mas acho que a maior parte é água, de retenção. Por quê? Ela vivia inchada de estresse, em todos os sentidos, seja da rotina, seja da má alimentação, seja, enfim. E, claro, a testosterona das pessoas vai tá mais baixa. Então, a gente está falando só de um dos caminhos. Então, o que a gente consegue ver, às vezes, num exame? Um colesterol aumentado, né, dessa pessoa. Ela vive sob mais estresse e ansiedade, por N fatores, porque não dorme o suficiente, porque tem muitos estresses e ansiedade ao longo do dia dela. Só que o organismo está recebendo também as informações. E aí eu falo assim, friamente, se o básico do ser humano é se alimentar corretamente, dormir bem, perpetuar a espécie, o que a gente está fazendo e mandando de informação para uma testosterona estar baixa e a gente às vezes não conseguir ter filho? Então você não tem capacidade justamente de gerar sua prole. Então provavelmente para a seletividade você sai dessa. E aí por que às vezes? Porque essa pessoa tem uma condição de vida, um estilo de vida totalmente desequilibrado. Que vai criando, né, um monte de bagunça dentro do organismo dela. E aí essas vias que vão sendo alteradas, o caminho, né, é começar das coisas mais simples. É começar a entender que o organismo precisa, por exemplo, do básico. Dormir bem. De um exercício físico para começar a reestruturar algumas coisas. É capaz essa pessoa que tem, sei lá, 200, 150 de testosterona vai subir para 800? Não vai. Mas vai subir dependendo da idade. Mas vai subir para 300, 400. E tem mais uma influência. Qual que é uma das maiores reclamações que existe no mundo de hoje? Líbido. Tanto para homem quanto para mulher. E não é só a testosterona. É muito do estresse. Esse estresse, o cortisol que está sendo desviado, faz com que a pessoa veja que não é prioridade justamente ter um filho, ter testosterona para continuar essa produção. O básico ali fala, bom, garante sua sobrevivência, porque já que está tendo tanta liberação de cortisol, deve ser para isso, para garantir sobrevivência. Mas nessas condições, a pessoa, muitas vezes, Fermento, o que acontece é que ela não consegue sair dessa. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.